Você sabia que o filme Um Olhar no Paraíso foi parcialmente inspirado em uma história real que aconteceu na década de 70? Para quem não conhece, a Linda O'Keeffe era uma menina linda de apenas 11 anos de idade que morava com a sua família em Newport Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. E quando foi na manhã do dia 6 de julho de 1973, ela levantou-se, se arrumou, colocou seu vestido branco de florzinhas azuis, pegou a sua mochila e foi para a escola. Geralmente ela ia para a escola de bicicleta, mas naquele dia ela acabou pegando uma carona com o seu professor de piano. E quando acabaram as aulas, ela ligou então para sua mãe pedindo para que ela fosse buscá-la na escola. Mas como a casa deles ficava próximo, a mãe falou que ela fosse andando mesmo. A Linda ficou bem chateada porque ela não gostava de andar. Mesmo assim ela foi. Só que no caminho ela acabou parando e sentando ali na calçada. E foi nesse momento que uma van turquesa se aproximou dela. E um homem foi visto conversando com a menina. A Linda nunca mais foi vista depois disso. Percebendo a demora, então, os pais foram atrás da Linda e, como não encontravam ela, acionaram a polícia. Equipes de buscas então foram organizadas e teve até a ajuda de um helicóptero. E foi aí que uma moça chamada Janine e a sua mãe foram até a delegacia para relatar que elas tinham visto a tal van turquesa. E apesar da polícia procurar muito essa van, nem ela foi encontrada e tampouco o homem que dirigia. E quando foi então na manhã do dia seguinte, um homem que procurava sapos acabou encontrando em uma trilha em Back Bay o que parecia ser uma criança desmaiada dentro de uma vala no meio da mata. Ele voltou então pelo mesmo caminho até a estrada e acionou a polícia, que ao chegar lá constatou que aquela era a Linda. Ela tinha sido abordada e estrangulada e os seus pertences também estavam no local. Só que ninguém sabia quem tinha feito aquilo com ela, e essa investigação se arrastou por anos. Se passaram então 45 anos para que se achasse o autor desse crime. E isso só aconteceu graças a um policial que na época encontrou alguns cotonetes próximos ao corpo da Linda e os guardou para que se pudesse fazer algum tipo de exame no futuro. Na época não se existia ainda o exame de DNA, então esses cotonetes foram armazenados. E então, após fazer os tais exames de DNA, foi possível fazer a idade aproximada do homem e também um retrato falado que mostrasse ele com os seus 25 anos e também atualmente com seus 70 anos. Quando foi então em janeiro de 2019, a polícia conseguiu prender o James Alan Neal. O DNA dele era compatível com aquela amostra guardada. E quando foi então em fevereiro, ele foi finalmente preso. Ele estava em casa com a sua esposa e seus filhos. Só que não deu tempo sequer dele ser julgado, já que em julho de 2020 ele faleceu aos 73 anos enquanto estava em custódia. A Alicia Selbot, que é a autora do livro Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado, que conta a história do filme Um Olhar no Paraíso, disse uma vez em entrevista que ela se baseou na sua própria história e também se inspirou no caso que aconteceu na década